Mas só, por exemplo, num texto publicado pelo El País sobre tudo que aconteceu, né, nesse episódio, eu vi que eles contabilizaram 4 ameaças de morte. Me parece ter um padrão do que o Jair Bolsonaro e outros governantes pelo mundo têm feito de questionar a legitimidade e a credibilidade de jornalistas. Então, quando ele me acusa de produzir notícia falsa, é como se as pessoas, a partir dali, olhassem para aquilo que eu falo ou escrevo e se perguntassem: será que isso é mesmo verdade? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é o último vídeo da série, onde a gente está conversando sobre a importância do engajamento na nossa luta contra as fake news. E a minha convidada para esse vídeo é a Bianca Santana. A Bianca é jornalista e escritora e em maio ela foi acusada de escrever notícias falsas. E a acusação contra a Bianca veio do presidente Jair Bolsonaro. A Bianca tem muito para compartilhar com a gente, então, sem mais demoras, vamos lá ouvir o que a Bianca tem a dizer. Vamos lá, Bianca. Conta pra gente como foi, assim, se deparar com o presidente da República, né, Jair Bolsonaro, mencionando seu nome e relacionando seu nome a uma notícia falsa. Estava trabalhando numa quinta-feira à tarde, fim de tarde, que é quando o presidente faz as suas lives. E aí eu recebi algumas mensagens de jornalistas, colegas que acompanham as lives presidenciais, falando: Bolsonaro acabou de falar o seu nome, está te acusando de ter escrito uma notícia falsa. Por uns segundos, você nem consegue compreender o que aquilo significa, porque parece tão absurda a possibilidade de o presidente da República falar o seu nome fazendo uma acusação assim, que eu demorei um pouco para conseguir até acessar o link. A live ainda estava acontecendo, então eu tive alguma dificuldade de voltar. E aí, nessa hora, dá um medo, né? Assim, veio te dá um frio na barriga, uma suspensão no tempo, meio sem entender direito o que está acontecendo. Ainda mais nesse cenário de disseminação de ódio, em que a gente sabe que muitas vezes é pelas lives que ele alerta as milícias digitais sobre determinados assuntos. Uhum. Na hora que eu consegui voltar, eu vi que ele falava: Bianca Santana, blogueira, escreveu uma fake news, e aí ele tem um monte de papel na mão, na mesa, ele se embaralha. É uma coisa confusa, parece confuso. E depois de assistir muitas vezes, dá para perceber como aquilo também é uma performance, que performar confusão faz parte do cenário. Lê uma manchete que eu nunca escrevi falando que era fake news e que eu tinha escrito, Bianca Santana tinha escrito aquela manchete. Eu tinha certeza que eu nunca tinha escrito aquele texto, mas eu fui fazer uma busca nas redes para entender que texto era aquele, o que estava acontecendo. E realmente não era um texto escrito por mim. Eu tive o cuidado de olhar na página em que o texto foi publicado se o meu nome aparecia de alguma forma. E em nenhum cantinho da página, de nenhum jeito, o meu nome aparece ali. Então, realmente, ele fez uma acusação indevida e que dialoga com uma estratégia que o Bolsonaro tem adotado no Brasil e que outros presidentes têm adotado em outras partes do mundo, de colocar a credibilidade da imprensa em xeque. Sim. Então, quando ele me acusa de produzir uma fake news, ele coloca em xeque a legitimidade, a credibilidade do que eu escrevo. Terça-feira, eu explicito conexões da família Bolsonaro com a milícia acusada do assassinato. Quarta-feira tem o julgamento. Quinta-feira, ele me acusa de produzir notícia falsa. Mas em nenhum momento ele citou algo que eu realmente tenha escrito. Sim. Ele coloca o meu nome, lê uma manchete que eu jamais escrevi sobre um tema sobre o qual eu não escrevo e me acusa, o meu nome, de produzir uma notícia falsa. Então, é um jogo com a desinformação que me parece ter o objetivo de tirar a credibilidade e de fazer também uma ameaça. Você está sendo observada, para de falar. Me parece ter um padrão do que o Jair Bolsonaro e outros governantes pelo mundo têm feito de questionar a legitimidade e a credibilidade de jornalistas. Então, quando ele me acusa de produzir notícia falsa, é como se as pessoas, a partir dali, olhassem para aquilo que eu falo ou escrevo e se perguntassem:
será que isso é mesmo verdade? Essa Bianca Santana já produziu fake news uma vez, será que ela não está produzindo de novo? Ah, isso aí é fake news, não é confiável, é desinformação. Tudo que vem daí não se pode confiar. Então, me parece ter essa criação de um clima de não confiança e de discutir, tirar a credibilidade, de fato, daquilo que eu produzo. É que como ele não tem argumento concreto para dizer que as relações da família dele com a milícia não são verdadeiras, como ele não tem argumento racional e prova para questionar aquilo que é a informação que eu propago, ele me acusa, então, de produzir fake news. Concordo plenamente. Eu não tinha essa visão tão organizada e por isso que a gente está tendo essas conversas aqui também, para a gente entender mais sobre esses mecanismos, né? Como esses mecanismos têm funcionado e para a gente se atentar a cada nova produção como essa que aconteceu com você. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é: qual foi a sua primeira reação a partir do momento que você conseguiu conferir a live e ver que realmente o seu nome tinha sido ligado a uma fake news? Minha primeira preocupação foi avisar a minha mãe de que aquilo tinha acontecido. Porque eu fiquei com medo de ela receber a informação por outro lugar e ficar assustada. E naquele dia, a minha mãe estava cuidando também dos meus filhos. Então foi a minha primeira atitude, telefonar para minha mãe e falar: mãe, não se assusta, mas o presidente da República acaba de falar o meu nome numa live, me acusando de uma coisa que eu não fiz. Mas está tudo bem, eu estou em casa, eu estou protegida, eu vou tomar todos os cuidados necessários, não precisa se preocupar. Por favor, tenta proteger as crianças, não precisa falar disso com elas, depois eu converso com calma. Então, assim, a minha primeira reação foi essa, foi tentar blindá-los um pouco. Porque é um clima de muito medo e de muita ansiedade. Eu tinha vivido alguns episódios no final do ano passado que tinham me deixado bastante assustada. E as crianças percebem, né? Elas são anteninhas, elas captam o que está acontecendo. Então, já aconteceu de eu colocar as crianças para dormir e elas chorarem com medo do que pode acontecer. Uma vez minha filha verbalizou uma coisa muito terrível, né? Mas imagina uma menininha de 7 anos de idade falar: eu tenho medo do Bolsonaro entrar aqui em casa e levar você e o papai. É um clima de insegurança, de incerteza muito, muito pesado. Se é pesado para os adultos lidarem, imagina o que isso significa para as crianças. E você falou dos danos pessoais, né? Mas e na questão profissional, você percebe que isso te afetou profissionalmente? Isso te trouxe algum dano? A primeira preocupação foi com as crianças. Eu tive uma segunda preocupação com a Coalizão Negra por Direitos e a UNEAFRO, que são grupos em que eu tenho militância e atuação política, de avisar as pessoas do que estava acontecendo. E um terceiro ponto, avisar os veículos para onde eu escrevo. Então, eu também fiz ali mensagens, né? Para a revista Cult, revista Gama e Eco UOL, contando a acusação que eu tinha recebido, linkando a notícia que o presidente leu, aquela manchete, dizendo que não foi escrita por mim, então explicando também para essas pessoas que aquela era uma acusação falsa. Porque eu fiquei preocupada, lógico, de esse tipo de acusação ferir a credibilidade que os meus empregadores têm em mim também, né? É uma relação de confiança. Eu precisava contar para eles rapidamente o que estava acontecendo e já me defender dizendo que não era nada daquilo. Todos os veículos foram extremamente solidários, dizendo que, enfim, sabiam que eu não faria isso, que eu não tinha feito isso, me oferecendo o suporte necessário para lidar com essa situação. E isso foi muito bom, assim, receber esse suporte, ter a certeza de que as pessoas conhecem meu trabalho. Eu sou jornalista eu publico na imprensa desde pelo menos 2003. Eu me formei na faculdade de jornalismo em 2006. Eu fui professora de um dos cursos de jornalismo mais conceituados do país. Então, eu tenho uma trajetória e relações profissionais de confiança. Isso é muito bom, saber que não é uma acusação leviana assim que vai colocar em xeque ou em risco aquilo que eu tenho produzido ao longo dos anos. A sua carreira já era muito bem estabelecida, então o seu contato com as pessoas, né, onde você trabalhava, com as empresas, com os veículos, já era muito bem estabelecido. Só que, ao ler sobre a sua história, eu vi também que dias depois
você sofreu muitos ataques por conta dessa menção. Queria que você compartilhasse um pouco como foram esses ataques e como você buscou minimamente se proteger disso ou tentar reverter essa situação, né? Essa acusação falsa. Eu sabia que podiam vir comentários combinados, né, de ataques, e aí eu também conversei com algumas pessoas próximas, pedindo ajuda para monitorar as redes, para entender um pouco o que estava acontecendo. Na semana seguinte, quando eu publiquei um texto também lá no UOL, contando o que tinha acontecido e o ataque que eu tinha sofrido do presidente da República, ali vieram muitos comentários e ameaças, inclusive. Mas eu combinei de novo com pessoas próximas que eu ficaria mais afastada das minhas redes. Quando isso veio, eu já me sentia relativamente protegida. E tive ajuda para ver os comentários que chegavam. O que chegou de ameaça no meu inbox, eu vi, tive acesso, mas mandava imediatamente para a advogada, que foi reunindo os prints e essas informações todas. Mas só, por exemplo, num texto publicado pelo El País sobre tudo que aconteceu, né, nesse episódio, eu vi que eles contabilizaram 4 ameaças de morte. Então, eu me protegi, eu me blindei, eu me recolhi, estou em isolamento social durante a pandemia em casa, fiz meus cuidados energéticos, espirituais, em que eu acredito e que me fortalecem, fiz minhas meditações, minhas orações, fiquei mais recolhida e tive apoio de fato para lidar com esses comentários e monitorar o que estava acontecendo nas redes. Eu vi que você conseguiu uma retratação pública feita pelo presidente. Como foi essa caminhada para chegar nessa retratação e também entender se você acha que os danos foram reduzidos por conta dessa retratação ou se teriam outras formas dessa retratação ser feita, etc. O meu processo já corria na justiça quando, numa live presidencial, ele me pediu desculpa. E no meu processo tem 3 pedidos. Um deles, para que todos os vídeos fossem retirados do ar. O segundo pedido era uma retratação pública, que o presidente da República me pedisse desculpas e dissesse que ele fez uma acusação falsa contra mim, que eu não tinha escrito fake news. E o terceiro pedido era uma indenização em dinheiro por danos morais, que eu vou doar integralmente, caso eu ganhe o processo, para ações de investigação, busca por justiça e memória em relação ao assassinato de Marielle Franco e ao legado de Marielle. Então, esses eram 3 pedidos. O processo ainda está correndo na justiça. Mas mesmo antes de qualquer decisão judicial, o presidente faz esse vídeo e atende 2 dos meus 3 pedidos. Então, ele afirma que tirou tudo do ar, e de fato tirou, gente, né? O vídeo não está mais disponível nos links em que estava, e me pede desculpa. Ele só não pagou a indenização, mesmo sem o juiz mandar. E a gente ficou assim, o que isso significa? Muitas pessoas têm falado desse Bolsonaro paz e amor, que depois de um acordo com o Centrão, tinha que mostrar sinais de que ele tinha mudado sua postura, e talvez esse pedido de desculpas para mim se encaixe nisso. Mas, bom, pelo que ele fez há 2 dias, pelas posturas recentes, novamente, de ataque à imprensa, dá para perceber que se isso foi uma estratégia política, ela não durou muito tempo. Por isso, assim que eu ouvi o pedido de desculpas, eu também escrevi uma nota, publiquei nas minhas redes sociais, dizendo que eu continuaria com o processo na justiça, porque é muito importante que o presidente seja condenado por essa ação. Porque se ele não fosse culpado daquilo que eu o acuso, ele não teria motivo para atender 2 das minhas 3 reivindicações. Então, o que a gente espera é que a justiça compreenda que, de fato, ele assumiu que ele fez o que eu digo e que atenda também o meu terceiro pedido de indenização por danos morais, que eu vou doar integralmente para projetos de preservação do legado e busca por justiça para Marielle. Você falou muito sobre a questão de ser jornalista nesse momento, né, onde os jornalistas têm sido tão atacados. E aí eu quero entender se, como jornalista, você vê alguma forma dos profissionais
se protegerem. Eu sei que tanto os sindicatos no Brasil todo quanto a FENAGE estão muito empenhados em se articular coletivamente para combinar ações conjuntas contra essas ações e de proteção a jornalistas. E aí é muito importante que o restante da sociedade apoie essa luta de jornalistas, de comunicadoras, comunicadores por liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Muitas vezes também a gente vê o discurso de ódio muito disseminado, até mesmo entre as pessoas que querem combater o discurso de ódio, quando a demanda política, a reivindicação, o contraponto, ele é muito menos disseminado. Então, tem um pedaço disso que é também responsabilidade das plataformas, e elas precisam ser cobradas por isso, mas tem um pedaço também que é o nosso comportamento nas redes. A gente também, muitas vezes, propaga aquilo que a gente quer interromper, e a gente precisa ser mais estratégicos no uso que a gente faz das redes. Se as plataformas não forem obrigadas, por lei, a mostrar os seus códigos para serem auditadas, elas não vão fazer. Porque elas dizem que nós temos que confiar nelas. Poxa, como você não confia em mim? Eu estou dizendo que eu vou te proteger, você não confia? Não, eu não confio, nós não podemos confiar. Por isso a gente precisa de lei, a gente precisa de auditoria, a gente precisa o tempo inteiro trabalhar com espírito crítico, não confiando cegamente em nada. A gente não precisa confiar cegamente nem no jornalismo, nem nas plataformas, nem nos parlamentares. Por isso, a gente sempre precisa checar a informação, a gente precisa ter acesso aos contrapontos, a gente precisa confrontar para ver se é isso mesmo. E se eu não consigo enxergar o que tem nos códigos das plataformas, eu não consigo checar, eu não consigo ver se realmente elas fazem aquilo que elas estão dizendo que fazem. E isso é um grande problema. Então, a gente precisa de transparência e de auditoria nos códigos das plataformas. Num outro vídeo que eu fiz aqui nessa série, o link vai aparecer aqui em cima para vocês, eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre como a PL, o texto que a gente tem hoje, ele não foca no que deveria ser focado, assim. É isso, como fazer... Tudo bem, vai fazer um projeto de lei, vai ter uma nova lei. Essa lei precisa seguir alguns princípios que não estava seguindo, estava focando no usuário, pedir identidade, CPF de todo mundo que se cadastra. Gente, se a gente for por aí, para sair de um problema, a gente vai gerar outro problema e a gente não quer isso. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui para vocês se aprofundarem e aqui embaixo tem sempre alguns links para vocês construírem o pensamento de vocês, assim, para que a gente se intere e se engaje também para buscar, se for para ter uma PL, para a gente buscar uma PL que abranja e que funcione realmente para combater o que a gente precisa combater. Bianca, muito obrigada. Assim, foi um prazer conversar com você. Você é incrível. Nossa, muito maravilhosa. Muito obrigada por se dispor a estar aqui conversando com a gente. Eu quero te agradecer por esse trabalho importantíssimo que você tem feito. Quero te agradecer pelo convite, porque contar as nossas histórias é sempre importante. E quero agradecer, porque você tem feito um trabalho a serviço daquilo que a gente chama de bem público, né? Por todas e todos nós, que é imprescindível e que é muito importante. Então, muito obrigada, Gabi. Obrigada também a todo mundo que está interessado nesse tema, né? Que, de fato, é importante para assegurar a nossa liberdade, a nossa busca por justiça, por igualdade. Muito obrigada. Essa série tá terminando por aqui, mas a luta contra a desinformação tá longe de terminar. Todos nós continuamos sofrendo com o impacto perverso das fake news na nossa sociedade e nas nossas vidas. E de novo eu venho falar que o projeto de lei das fake news ele precisa ser aperfeiçoado, aprimorado. E nesse sentido, uma das bandeiras que eu venho levantando é que nós precisamos pressionar as redes sociais, mesmo que por lei, para que elas façam com que a informação factual, a informação verdadeira, a informação técnica, de qualidade, chegue em todas as pessoas que receberam as fake news. Isso seria muito importante para todas as vítimas que passaram aqui por essa série. Vocês podem acompanhar os outros vídeos no link que vai aparecer
aparecer aqui, ó, na bolinha que vai aparecer aqui em cima. E também eu vou deixar aqui embaixo outros links para vocês terem mais informações sobre como anda a questão das fake news aqui no Brasil. E é isso, eu espero que vocês continuem participando desse debate, assim como eu, porque esse é um debate super importante e só com debate, pressão, a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. É isso, muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Beijo, tchau, tchau.